Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM, nesta manhã de sexta-feira, na cidade de Botucatu. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o prefeito municipal de Botucatu, hoje aqui ao vivo no estúdio, o prefeito Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Lorival. Bom dia, querido. Ellen, Natália, bom dia, amigos da Rádio Prever, um prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez pessoalmente de novo, né, Márcio? Que legal. E foi dormir tarde ontem em virtude do aniversário ou não? 1h30 da manhã, eu chego, não adianta, eu tenho um hábito agora, Márcio, eu chego em casa e aí fico dando atenção pra família, né, o Frederico, a Catarina, a Marcela, minha esposa, meu porto seguro, e aí ontem ainda recebi meus pais, minha sogra, para comemorar o dia do aniversário, e daí o lixo pra fora, as atividades. E daí, né? depois que todo mundo se acomoda, eu sento com o celular para responder as mensagens, né, de rede social, de WhatsApp. E ontem eu fui até quase 2h da manhã, mas é um prazer, assim, cansado o corpo, mas o coração fica cheio de alegria. Eu achei que aquela tenda que colocaram na catedral era para comemoração do seu aniversário, não foi, Não foi, Lori. Não foi, né? Que era. E é uma situação assim, a gente comentar aqui, né, a respeito do dia a dia do prefeito, né? Imagina a responsabilidade de ser prefeito de uma cidade, Botucatu, que está crescendo e tudo mais. Mas você imagina quando de repente 8 da noite, 9, tem que voltar para casa, tomar um banho, jantar, conversar com a esposa, com os filhos e tudo mais, mas saber que a qualquer momento o telefone pode tocar. Não pode desligar nunca o celular, não pode desligar nunca. Você já desligou o celular? Nunca, 24 horas por dia. Não desliga Coisa louca, né? E tem que ter um momento que você consiga relaxar. Existe esse momento? Márcio, o que eu tenho feito é tentado unir o útil ao agradável, vamos chamar assim, né? Então, aos finais de semana, principalmente, eu aproveito para deixar a agenda um pouquinho mais leve do ponto de vista de compromissos, para eu poder aliar, né, a atividade de prefeito. Então amanhã você tem alguns eventos, algumas obras na cidade, como por exemplo a obra da rodoviária, que a gente deve comentar daqui a pouco. Eu aproveito, ponho a molecada no Fusca e de manhã eu vou visitar a obra com meus filhos, com a minha esposa, passeando de Fusca. E daí na hora do almoço você tem algum evento, como vocês anunciaram aqui no final de semana, o evento da colônia, da comunidade japonesa. Aí você pega o pai e a mãe, dá a mão e vai comer um pastel, vai comer, nesse caso aqui, um sushi, né? Então, assim, a gente vai unindo, né? O dia a dia da família com o dia a dia. A grande diferença, a gente acabou de ouvir aí o pronunciamento do nosso presidente, né? A grande diferença é que o presidente da República, o governador, eles não têm essa temperatura do dia a dia da cidade, né? O problema do cidadão, ou a alegria do cidadão, a tristeza do cidadão o na cidadão porta. Não tem acesso a ele. Exato. O prefeito, todo mundo consegue, na porta do prefeito, dos vereadores, né? É isso. Então, eu vou sair daqui, com certeza vai ter alguém ali na ponta da escada, porque ouviu a entrevista e tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem algum elogio, tem alguma crítica. Isso é muito comum, né? E a gente vai organizando. Tem aqui, trago o Barduco aqui comigo, é isso. A gente tem uma equipe ali que me ajuda nesse monitoramento. O Barduco é um exemplo dele, a Cíntia, que me acompanha também normalmente nas entrevistas. A gente vai capturando essas demandas e vai transformando isso em ação de governo. O prefeito falou a respeito das obras da rodoviária, né? Esses dias, coincidentemente, quando eu voltei de férias, encontrei com alguns amigos e a gente estava comentando a respeito do que vai acontecer na Avenida Floriano Peixoto daqui a alguns meses. Que inevitavelmente vai ser obrigado a ter uma interdição ali, porque essas obras, eu acho que minha barba, meu cabelo era preto quando começou a falar da necessidade de se mexer na Floriano Peixoto. Alagamento e tudo mais. O Lorival, que é bem mais antigo, ele vai lembrar do Sabão Colosso, quando inundou ali na Paula Vieira, né? Então tudo isso tem a ver com a parte subterrânea da Floriano Peixoto. Então, terminado a rodoviária ali, Vital Brasil, vem a Floriano Peixoto, e aí vai ter que ter, o motorista vai ter que ter muita paciência, mas é aquela história, um dia tem que fazer. É inevitável. Lembrar que nós ficamos quase um ano com o pontilhão interditado, lembra? Então, e isso vai acontecer, vai ter muito xingamento na orelha do prefeito, mas gente, é inevitável. Senão, o que vai acontecer daqui a alguns anos, se não fizer? Ô, Márcia, e olha que interessante, você falou alguns meses, né? Que você tá voltando à memória nas primeiras entrevistas que eu dei esse ano. O alguns meses virou semana que vem. A interdição da Floriano acontece muito provavelmente a partir da próxima semana. Posso voltar para onde eu estava? Então? E que período a previsão, pelo menos, inicial? Eu vou dar esse contexto para vocês agora. Como o Márcio bem colocou, toda aquela parte de drenagem, toda a parte que passa, e tem muito cidadão botucatuense que não sabe que embaixo da Floriano passa um córrego. Passa um córrego. Então, se vocês forem ali do lado da antiga Mazertec e se debruçarem ali naquele parapeito, passa um córrego ali.
É tão antigo esse trecho, Márcio, de construção, que nessa obra que nós estamos fazendo, você não tem memória de projetos na prefeitura. Então, toda a inserção que está sendo feita lá, ela teve que ser mapeada pela Sabesp e pela construtora para saber o que tem embaixo. Ninguém sabe. Então, eles tiveram que fazer sondagem surpresa, né? E ainda estão fazendo. Então, a obra da Floriano, onde a gente chegar e eu vou falar dela, eles têm algumas alternativas de engenharia, porque não se sabe ainda precisamente o que você vai encontrar no fundo daquele local. Bom, qual que é a estratégia? A Floriano ela vai sofrer 2 interdições, ou 2 processos de interdição. Um, como eu falei agora, imediato, em função dessa obra de drenagem que vem ali da rodoviária, da Associação Atlética Ferroviária, passando pela nossa rodoviária. É uma obra onde a gente vai dobrar o tamanho, vai dobrar a seção de passagem do rio ali embaixo. Por quê? Os alagamentos que acontecem ali na rodoviária acontecem porque fica um represamento ali embaixo da Floriano. Chuvas de grande volume, a Floriano virou agora uma barreira, virou uma barragem. Então a gente vai dobrar a seção e para a gente fazer essa intervenção, que do ponto de engenharia é bastante complexa, a gente vai fazer uma intervenção, uma interdição. Por que a gente está fazendo isso agora? Porque a gente tinha que liberar a ponte da Vital Brasil. A ponte da Vital Brasil, hoje é sexta-feira, na quarta-feira começou a ser pavimentada, então se vocês passarem lá agora, ela já está pavimentada, a gente está fazendo os últimos detalhes. Por quê? O sentido bairro-centro, principalmente para quem desce da Major Mateus, o desvio vai ser por essa ponte nova da Vital Brasil. Então a gente vai colocar os motoristas virando à direita, aqui pertinho de vocês, ali passando embaixo do viaduto, do elevado, e eles vão passar pela nova ponte da Vital Brasil e se distribuir na cidade. E o sentido centro-bairro, o desvio vai ser na Paula Vieira, no antigo Hotel Santo Antônio, bem na esquina. Eu imaginei. Por conta da interdição. Nossa previsão, uma obra que leva, em média, 30 dias. Por que nós estamos fazendo? 45. Exato. Por que nós estamos fazendo essa interdição agora? Para tentar aproveitar um pouco do período das férias. Verdade seja dita, a programação oficial, quando eu assumi a prefeitura no dia 1º de janeiro, a nossa programação... também, antes começa a chover. Exato. A nossa programação é que essa interdição, ou essa passagem, acontecesse na virada de junho para julho. Então essa obra tem hoje 18 dias de atraso. Por que eu sei? Porque a gente queria aproveitar o período de férias. Essa vai ser a primeira interdição. A segunda interdição, e eu falei aqui para vocês, na última entrevista que eu vim por telefone, então tem 3 semanas, a gente vai fazer uma grande revitalização do trecho Rua Amando, Teatro Municipal, até a Major Mateus. Esse projeto está pronto do ponto de vista urbanístico, ele está pronto do ponto de vista de drenagem. Agora, as equipes de meio ambiente, junto com a arquitetura, estão fazendo o laudo técnico, porque eu preciso justificar essa intervenção de drenagem nessa baixada que se tem aqui do antigo Hotel Santo Antônio. Essa revitalização vai unir esse conceito urbanístico da Rua Amando até a Major Mateus. Nós vamos transformar a Floriano agora, revitalizada, num grande centro de comércio. Então o nosso Teatro Municipal ali na Para Todos vai ganhar destaque. Toda a parte de pavimentação, toda a parte de calçamento, toda a parte de paisagismo vai ser revitalizada. Aquele prédio onde foi demolido ali o antigo Floriano, que caiu, nós vamos desapropriar, ali vai ser um largo. Aquela rotatória que tem em frente o Jaúcer, pode falar nome aqui, né? Aquela rotatória que tem em frente o Jaúcer, ela vai ser de fato agora transformada numa rotatória, porque ali tem um equipamento muito ruim, um dispositivo muito ruim, então a gente vai revitalizar. Essa vai ser a segunda interdição, mas essa não é para agora, pode deixar sua barba tranquila. E aos poucos, à medida que a obra, que eu anunciar o início das obras e à medida que ela for evoluindo, a gente vai trazendo a informação para o nosso ouvinte. Mas agora, se tudo der certo, se Deus permitir, semana que vem a gente faz a primeira intervenção da Floriano para essa questão da drenagem. Sempre com aquela interrogação, né? A partir do momento que abrir, você vai saber de fato, né? O que está acontecendo. Né? Ali tá acontecendo. Exatamente. Porque uma tudo coisa que pode se antecipar, se vocês forem hoje lá, vocês vão ver que a gente fez uma demolição exatamente em frente ao Hotel Santo Antônio, ali já está todo demolido, porque ali vai ser um dos trechos de alargamento, e vocês vão perceber que a gente já está mexendo no rio depois da Floriano. Então tudo que está podendo ser feito, nos últimos finais de semana, vocês inclusive anunciaram aqui interdições pontuais na Floriano aos domingos, só pra gente ir antecipando, até poda de árvore que está no trecho, no canal, a gente já antecipou o corte. Entendi. Então tudo que podia ser feito a gente fez, agora é liberar a Vital, que deve acontecer na segunda-feira. Em acontecendo na segunda, a gente parte para Floriano. Agora, a participação dos agentes de trânsito vai ser fundamental nisso tudo. Porque a gente percebe que as pessoas não têm paciência no trânsito. Isso não é só a Botucatu. Muda no geral. O curso dos ônibus, né? O período. Então a participação desses agentes de trânsito vai ser fundamental para orientar de fato, né? Rodrigo Fumes, nosso secretário adjunto de transporte, deixo aqui um abraço em nome dele a toda a nossa equipe da Semutran.
ele já fez toda a programação. Então a gente vai ter os agentes de trânsito desde aqui da metade da Major Mateus para começar a orientar com faixas e os agentes o desvio, para já ir tentando tirar os motoristas o mais alto possível da Major Mateus, já jogando lá pro elevado Bento Natel, para essa parte de dentro. E também do outro lado, ali na ponta da Avenida Santana, nos Correios, ali próximo à borracharia que tem ali naquele semáforo no final da Floriano, no topo da Floriano. Então, toda essa área já está mapeada, essa sinalização começa muito provavelmente na segunda-feira, como eu disse, essa intervenção para a gente ir ajudando e orientando o nosso motorista. A gente falou tá falando de trânsito e tudo mais. Prefeito, o que está acontecendo com os ônibus, né? Porque essa semana nós tivemos várias informações de ônibus parados por falta de combustível, né? Nós demos a informação aqui na terça ou quarta-feira que 280 litros, parece que estão colocando 28. O que está acontecendo, gente? Para porque não tem combustível, não é que o ônibus quebrou. Não tem combustível. O que está acontecendo, prefeito? Duas questões. Enquanto eu estou dando essa entrevista aqui, nesse momento eu tenho 3 pessoas na prefeitura: Dr. Guilherme Policarpo, procurador do município, Murilo, que é o nosso presidente da Copel, e o próprio Rodrigo Fumes, que é o responsável pela Semutran. A gente inicia hoje o processo de caducidade dos contratos. O que significa isso? Eu vou romper o contrato com as empresas de ônibus se essa, desculpa a expressão, papagaiada continuar. Só que para eu fazer esse rompimento, e é importante que as pessoas que nos ouvem saibam, eu não faço isso numa canetada. Isso é uma construção jurídica. Eu preciso dar o direito ao contraditório, eu preciso dar o direito a uma série de coisas, mas hoje vocês vão ver publicado. A gente vai, provavelmente na hora do almoço, fazer essa indicação. Eu começo hoje esse processo. Qual que é o resumo da história, Márcio? Desculpa até aqui eu misturando um pouco o fígado, porque esse assunto realmente me entristece e me irrita. Primeiro, incompetência das empresas de ônibus. Então, o contrato que se tem com a prefeitura, ele está absolutamente em dia. Essa semana a gente desembolsou para o sistema de transporte de Botucatu quase que R$1 milhão, que a gente subsidia a tarifa aqui, né, para o nosso cidadão. Isso não tem nada a ver com a empresa. Então a prefeitura tem as suas obrigações absolutamente em dia, e as empresas não. Então essa incompetência em relação à quebra, a questão de combustível, a falta de cobrador, tudo isso a gente mapeou de janeiro a maio nessa construção jurídica. Você se lembra que no começo de junho eu publiquei um decreto na prefeitura onde eu juntei todas essas ocorrências e estabeleci, como o contrato já traz, o que vai acontecer: notificação, multa em dobro e rompimento do contrato. Tudo isso para construir essa lógica jurídica. Isso não se faz do dia para a noite. A gente tentou em 2017, Lorival se lembra disso, quando o Pardini assumiu, a gente tentou fazer esse rompimento e a gente não conseguiu, porque existe esse rito jurídico. Esse rito, né, começa oficialmente hoje. Ele tem essa base no decreto que eu publiquei em junho, na primeira semana de junho, e agora, nesse momento, está sendo publicado o segundo ato, que é uma notificação mais parruda do ponto de vista do judicial, para a gente seguir nesse caminho. Se as empresas não organizarem a operação, elas estarão fora de Botucatu em algum tempo. Isso não é curtíssimo prazo, mas em algum tempo. A gente não vai ser refém. Em paralelo, semana que vem eu estou em São Paulo, eu estou abrindo um processo de contratação, eu não posso ainda falar o nome da instituição, mas uma das maiores instituições do Brasil em termos de conhecimento de transporte coletivo, contratando uma nova metodologia de transporte para Botucatu. Esses especialistas, e eu assinando nessa semana, sexta que vem, me comprometo a trazer para vocês aqui em primeira mão. A gente vai fazer toda a reanálise do sistema de transporte de Botucatu. Que tipo de veículo eu uso, onde que eu coloco o ponto, que linhas que eu tenho que ter, quais são os horários, se eu monto novos terminais urbanos, se eu não monto um projeto de 6 meses de duração, mais ou menos. Estive com esse pesquisador, um dos pesquisadores, na terça-feira, véspera do feriado da semana passada. Então a gente coloca essas duas frentes para andar. O que a gente lamenta, entristece quando a gente vê uma notícia desse tipo: ônibus parado, ônibus com dificuldade de locomoção, parado por falta de peça, enfim, e o pessoal reclamando disso. A gente entristece porque Botucatu é uma cidade bonita, uma cidade gostosa, um clima gostoso. De repente vê um ônibus parado. Eu na minha locomoção da rádio para casa, eu vi um parado ali na Rafael Laurindo. Aí, voltando depois do almoço, ele estava lá ainda parado. Eu falei, alguma coisa aconteceu porque está parado e com o alerta ligado. Não é normal, você liga o alerta numa emergência e tal, mas espera aí, 4 horas depois estava ligado ainda e tal. Entristece a gente ver isso porque é uma situação que não tem nada a ver com a cidade, né? Exato, e o povo sofre. Então, pensa num cara que não vai deixar o cidadão botucatuense à mercê de incompetência de empresa, qualquer uma. Eu fiz isso com o Hospital do Bairro em janeiro. Expulsei daqui de Botucatu juridicamente uma construtora de péssima qualidade, e agora aquela que discuta na justiça o direito que ela imagina que tem.
Fiz isso com 2 construtoras em pavimentação, ali mais ou menos próximo ao Carnaval, de obras que foram ridiculamente feitas na cidade de Botucatu. E com qualquer contrato, Márcio. Isso vale para o transporte coletivo, isso vale para o laboratório que nós estamos instalando no pronto-socorro. E a cidade está pulsando conceitos novos, e vamos falar isso daqui a pouco. Isso vale para asfalto, isso vale para plantar uma árvore na cidade. Entendi. Se for incompetente com dinheiro público aqui em Botucatu, não. Vai embora de Botucatu. Bom, agora são 7h20 e nós estamos com o prefeito municipal Fábio Leite aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, tomar uma água. Já tem prefeito Fábio Leite. Você pode participar, 3440-1009 é o nosso WhatsApp do Primeiro Jornal. 7h23, voltamos com o Primeiro Jornal ao vivo nesta manhã de sexta-feira, hoje com a presença do prefeito Fábio Leite aqui no estúdio e os ouvintes participando. Tem pergunta, né, Ellen? Tem pergunta aqui da Sônia Brito. Ela primeiro desejou bom dia ao prefeito, a todos da equipe da Prever, e ela gostaria de saber como e quando será instalado no Parque Linear Lava Pés câmeras ou olho mágico, como ela coloca, para inibir atos de vandalismo, que já quebraram bebedouros ao longo do parque e destruíram inclusive brinquedos nos espaços instalados para as crianças. Como que é o nome dela? Perdão, Sônia. Sônia, dona Sônia, ótimo dia para a senhora. A gente já fez a instalação de um trecho do Parque Linear e a gente segue crescendo. Para a senhora ter uma ideia, recentemente a gente ampliou esse processo da muralha virtual em mais 18 câmeras e agora a gente está colocando no nosso sistema de monitoramento novas imagens, além do Parque Linear, de todos os limites aqui da nossa cidade. Então, aos poucos, a gente vai crescendo esse projeto da muralha virtual, que tem ajudado muito a gente no combate à violência, que é o exemplo dela, ao vandalismo, mas também a crimes. Para vocês terem uma ideia, no último sábado, ao encerramento da campanha nossa do inverno, houve um ato um atentado, eu vou chamar assim, contra os nossos atiradores do tiro de guerra. Ali a gente tinha na frente da catedral um caminhão fazendo o recolhimento de produtos. Um carro passou, baixou o vidro e começou a atirar com aquelas arminhas das bolinhas de gel congeladas, né? Isso aconteceu às 11h30 da manhã. 2h30 da tarde, o motorista e os acompanhantes já estavam na delegacia da Polícia Civil respondendo. Então, muito obrigado pela pergunta, dona Sônia. A gente está crescendo, a gente já colocou algumas posições no parque, mas cabe mais e a gente vai fazer essa instalação. E o Parque Linear hoje é um sucesso também, o pessoal tem perguntado muito, né? Eu tive, Márcio, na quarta-feira, acompanhando as obras, não só da ponte ali do Mercadão, como a ponte da Vital, que a gente repercutiu aqui no primeiro bloco, e a nossa ideia, eu fiz uma inscrição no PAC de 160 milhões de reais para drenagem de Botucatu. E um dos itens que eu fiz de inscrição nesse PAC, nesse novo momento aí do governo federal, foi a ampliação do Parque Linear por mais trechos ao longo do Lava Pés. É uma obra que, no que depender da gente, ela vai ter continuidade, e essa era a ideia quando a gente concebeu lá atrás, na gestão do ex-prefeito Pardini. Pardini deve estar ouvindo, um abraço para você, para que a gente desse continuidade a esse conceito, não só do que a gente chama da canalização do leito, mas também toda essa parte de diversão, entretenimento ao redor do parque. A gente vai seguir com isso. A Sônia falou que mora ali perto e fica muito feliz em saber e deu os parabéns também pelo mandato. Então, Fábio, nós estávamos falando aqui hoje no início do programa sobre o número de acidente, né, uma questão cultural, aí você falando, a Sônia falando dessa situação, e nós entendemos que Botucatu, acredito que você já esteja planejando isso, tem que ter um projeto de transformar Botucatu numa cidade inteligente, integrar tudo isso, né? Nós temos barreira virtual, mas nós temos aquelas câmeras Smart Sampa, nós temos hoje no trânsito um sistema semafórico mais inteligente. Existem hoje sistemas que eu estava dizendo que o ônibus, quando ele vai chegando, o verde vai dando para o ônibus para diminuir o tempo, a velocidade do ônibus. Quer dizer, eu tenho um amigo em Minas, ele disse que lá foi implantado em algumas cidades, e o ônibus que tinha uma velocidade média de 12 km por hora passou a 22 km por hora. Isso ajuda muito, né? Que as pessoas que andam de ônibus chegam mais rápido, o ônibus consiga fazer mais vezes o percurso, economiza, quer dizer, o ônibus tem uma manutenção menor, porque freia menos, aquilo tudo, e o trânsito flui muito mais. Então, eu acho que Botucatu tem sim, você deve estar fazendo isso já, planejar que Botucatu seja uma cidade inteligente, onde tudo isso seja integrado, né? Barreira virtual, Smart Sampa, sistema semafórico, internet, quer dizer, hoje eu vejo lá, inclusive tem empresa de Botucatu, nós vamos até chamar aqui o João Vernini, ele tem colocado uns sistemas de internet, e está colocando até no avião do Lula, para você ter uma ideia, para poder pegar internet aonde for, colocado em ônibus também, para que as pessoas que estejam no ônibus tenham internet full time, quer dizer, tudo isso é muito legal, e eu acho que Botucatu
tem que ter esse pensamento de transformar Botucatu numa cidade inteligente no ponto de sentido assim de urbanístico, de haver um sincronismo nisso. Uma coisa tem que conversar com a outra, né? Não pode ficar solta. Concordo integralmente contigo, Louri. Qual foi a estratégia que a gente adotou? Nós separamos e a gente vai fazer esse tratamento através de 2 parcerias público-privadas, 2 PPPs. A primeira, que envolve iluminação. Então a gente tem uma parceria público-privada agora. A gente recebeu a segunda versão dos estudos de viabilidade econômico-financeiro na semana passada. Até a próxima sexta-feira, dia 25 de julho, ainda nesse mês, a gente tem uma comissão dentro da prefeitura que está avaliando esses estudos e em agosto a gente vai para consulta pública. O que é isso? A gente já desenvolveu todo um projeto para substituir a iluminação da cidade toda, 28 mil pontos por LED. Economiza 50% no mínimo. No mínimo. A cidade de Batatais, que já implantou, tem 63% de economia com as contas de estar aplicado o LED. Nós temos em Botucatu 28 mil pontos. Então essa PPP, primeira coisa, substituir a iluminação da cidade toda. Segundo, iluminar todos os próprios municipais. Então praças, campos, quadras, tudo. Terceiro, todo aquele local turístico que merece um destaque de iluminação, Pinacoteca, o antigo Hospital Misericórdia, vai ser iluminado. E a gente vai ter uma equipe de manutenção. Tudo isso é uma PPP, uma parceria público-privada, que em agosto eu faço a consulta pública. Nossa expectativa, em setembro e outubro, eu estou assinando o contrato de concessão. Segunda parceria público-privada. Essa, além de fazer para Botucatu, nós vamos fazer para o Polo Cuesta. Eu sou presidente do Polo Cuesta, esse consórcio aqui da região, justamente por conta da conexão e da integração entre as cidades, da inteligência. O que a gente vai ter nela? Toda a parte de monitoramento de carro, o Smart Sampa que você colocou, toda a parte de cabeamento de fibra ótica para a internet de alta velocidade de toda a nossa região, toda a parte de usina fotovoltaica, então a geração de energia para os prédios públicos, para que a gente não gaste com energia, através de fazendas fotovoltaicas, toda a parte de internet gratuita em praças e locais públicos da cidade. Então a nossa estratégia para esse conceito de cidades inteligentes, toda a integração do transporte público com o semafórico e com o COI, que é o nosso Centro de Operações Integradas. Então eu dividi em 2 parcerias público-privadas, uma para iluminação pública e outra para efetivamente o que você fala de cidades inteligentes. Essa segunda, como envolve Polo Cuesta, a nossa expectativa é que até o final do ano a gente esteja publicando já os editais para fazer a consulta pública e conceder a partir do início do ano que vem. Eu acho muito interessante essa questão do Polo Cuesta. Eu estive esses dias conversando com os amigos lá em Osasco, eles investiram no sistema de informática da prefeitura 80 milhões. E o que eles conseguiram com isso? Trazer empresas para a cidade que precisa de um processamento de emissão de nota fiscal. Ele me disse lá que só uma empresa que tem lá, chega à noite e emite 1 milhão de nota fiscal, que são de vendas pela internet, isso tudo. É claro, Botucatu sozinho talvez não possa ter um investimento desse, mas se vocês pensarem que vocês podem ter um único sistema, né? É uma central de informática ali que vai atender Botucatu, São Manuel, Itatinga, Bofete, Pardinho. Todo esse polo, eu acho que não dá para pensar em crescer sozinho aqui, tá? Aqui, vocês quando pensar em crescer, tem que pensar em crescer o polo todo, porque uma coisa depende da outra, senão um começa a querer tomar do outro e não é assim. Verdade. O conceito nosso do Polo Cuesta, desse consórcio multifinalitário, é exatamente isso. Quando a gente fala, até em representação política. Sim. Quando a gente fala em Botucatu, nós estamos falando de uma cidade de 150 mil habitantes. Quando eu falo em Polo Cuesta, eu estou falando de um grupo de quase 450 mil habitantes. É outra conversa. Juntando essas 11 cidades. Aí você ganha escala. Do ponto de vista empresarial, você ganha escala. Tem uma outra iniciativa que a gente está levando para o Polo Cuesta, que é a questão de resíduos. Márcio, que é um grande defensor das questões ambientais, a gente vai ter uma parceria público-privada para transformar lixo em energia elétrica e gás para as indústrias. E é uma PPP, uma parceria público-privada, que já está na fase de estudos. Isso para Itatinga pode não ser interessante sozinho, mas Botucatu talvez precise do lixo de Itatinga para somar e dar volume e poder exatamente isso operacional rentável. É isso. Esse é o conceito. É aí que tem que ser. Tem que pensar no todo. É isso. Se pensar só no próprio umbigo, não vai dar certo. Bom, são 7h32, recebendo o prefeito hoje aqui ao vivo no Primeiro Jornal, e tem pergunta de ouvinte, né? Na verdade, a Valéria, ela pediu uma ajuda aqui, pediu até pro áudio dela não ir pro ar, mas eu já encaminhei agora da câmera também, né? Não, eu já mencionei aqui da Sônia. Tá. Agora, prefeito, nós estamos aqui ouvindo hoje o pronunciamento do nosso presidente. Independente da posição
política partidária de cada brasileiro. Acho que todos nós temos que se unir nessa situação, porque realmente é inaceitável o posicionamento, não estou dizendo dos Estados Unidos, mas da pessoa do Trump, né? Botucatu pode ser afetado, porque nós temos aqui Embraer, nós temos a Irizar, nós temos várias empresas que produzem para exportação, não temos? Lorival, essa é uma questão que eu peço, pelo amor de Deus, para que os políticos brasileiros não transformem essa situação comercial, essa relação comercial Brasil-mundo ou Brasil-Estados Unidos numa questão política partidária. Nós estamos falando de um ato, de uma questão que foi colocada pelos Estados Unidos seríssima. Sim. Eu estive na quarta-feira com talvez um grupo muito, vamos dizer, representativo das empresas de Botucatu que tem esse vínculo com a exportação e participou desse encontro na quarta-feira. São muitas, não são, prefeito? Muitas. E vou dar exemplos aqui. E participou dessa reunião na quarta-feira o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, uma pessoa sensacional. Um abraço aqui para ele e para toda a equipe que nos acompanha. Olha os impactos que a gente tem. Mel. Eu não sei se as pessoas sabem, mas Botucatu, no estado de São Paulo, é o maior produtor de mel do estado. O que esses produtores fazem agora com o mel que já estava negociado e está coletado e estava indo para o porto para ser exportado, porque a taxação começa no dia 1º de agosto. Camarão no Nordeste. O que esses produtores fazem agora com o produto que está sendo já colhido, como eles falam, está sendo envasado para ir ser exportado? Embraer. Botucatu, eu não sei se as pessoas sabem, Irizar, eu não sei se as pessoas sabem, Botucatu é uma grande exportadora não só de peças de avião pela Embraer, mas de componentes da aviação pelas empresas que se tem aqui na cidade. A gente fornece peça de avião para o mundo todo. E lógico que o maior mercado consumidor é os Estados Unidos, porque é o maior mercado da aviação executiva do mundo. O que esses vamos dizer, fabricantes do exterior vão fazer sem as peças brasileiras ou sem as peças botucatuenses? O que eles vão fazer também sem as nossas peças? Exato. Os aviões precisam dessas peças, vão parar? Exato. Essa briga... Então, assim, é uma situação muito complexa, ninguém ganha com isso. É a briga do perde-perde. Todo mundo perde, ninguém ganha com isso. Por que a arrogância dele, né? Por que você está fazendo isso, Trump? Porque eu posso. Para com isso. Qual que é a grande preocupação com o secretário? Isso já começa a afetar o PIB, né? Já começa a afetar a geração de renda do Brasil como um todo, do estado de São Paulo e também de Botucatu, com esses exemplos simples que eu dei aqui. O próprio presidente nosso falou que eles estão no lucro conosco, né? Quer dizer, nós compramos mais do que vendemos e ele vem com essa conversa. Nos últimos 15 anos só estão no lucro. 400 bi. Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja transformado em discussão política. Isso tem que ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado. O mundo perde, o Brasil perde, São Paulo perde, Botucatu perde com discussões como essa. Eu não sei o que ele quer provar com isso. É a mesma coisa assim, eu torço pro Palmeiras, o Lorival torce pro Corinthians, mas quando joga a seleção brasileira, nós torcemos pela seleção brasileira. É isso que está acontecendo. E existem pessoas, a gente não vai nem dar nome aqui para não transformar num embate político, até de ouvinte participando e tudo mais. Você é de esquerda, você é de direita e tal. Mas nós sabemos que existem algumas pessoas que estão lá jogando contra o Brasil. Inclusive vão ter a punição que a própria Constituição oferece, né? E a gente vai saber o seguinte, a gente percebe que o vice-presidente está nos últimos dias tendo reuniões com os empresários do agronegócio, com as grandes empresas, inclusive a Embraer participou de reuniões com o Geraldo Alckmin e tudo mais, para que na diplomacia o Brasil tente chegar até o dia 31, né? E mude a história do jogo. Mas também o posicionamento do presidente Lula é aquela história. Você não vai dar palpite na minha casa. O Pix é um sucesso, a condição da preservação do meio ambiente no Brasil é um sucesso. Os Estados Unidos não são exemplo de preservação do meio ambiente nenhum. Tá? Então, quer dizer, é muito pitaco e a gente sabe que por trás dessa história toda tá o Brasil participando do BRICS e tá a questão política, infelizmente. E isso, o prefeito falou aqui do mel de Botucatu. Tem uma cidade chamada Picos, no Piauí, que eles já estão com os tambores de 20 litros de mel, mas inúmeros containers prontos para serem mandados para os Estados Unidos. E tá parado. E eu dou um efeito para Botucatu. Eu não posso dizer o nome da empresa, mas posso dar o conceito. A gente, desde o início do mandato, estava negociando a vinda de uma empresa chinesa para Botucatu, fabricante de pneus. No eixo da Castelinho, que é onde eu gostaria, vocês sabem disso, é uma outra parceria público-privada, transformar ali num grande centro logístico. Há 15 dias eu fui informado, isso foi antes da taxação,
de que eles estavam suspendendo o investimento no Brasil, consequentemente no estado de São Paulo, consequentemente em Botucatu, por conta da instabilidade econômica política do mundo e brasileira. Então, estou dando um exemplo prático aqui, da nossa cidade, de 150 mil habitantes. Esses são os efeitos que a gente vai colher ao longo do tempo. O ano que vem é um ano eleitoral. É um ano onde, normalmente, o Brasil já opera numa velocidade menor, por ser um ano eleitoral. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente falava isso com os empresários quarta-feira. Nós estamos em julho de 2025. Se o Brasil para agora por questões como essa tarifárias, para o ano que vem por conta das eleições, eventualmente para em 2027, se a mudança do contexto político mudar, você está falando de um país que para por 2, 3 anos, como que você faz? E Fábio, isso é verdade, eu tenho uns amigos chineses em São Paulo e eles haviam comentado comigo o interesse da China em investir no Brasil, dada a restrição dos Estados Unidos para com a China. Agora, quando os Estados Unidos colocam a restrição para o Brasil também, quebra essa estratégia, essa cadeia. Fala, olha, eles estavam pensando, vamos para o Brasil porque Estados Unidos e China vai ficar difícil conversar, né? Então vem para o Brasil. Tá, vamos tentar vir para o Brasil. Agora ele vem e coloca aqui e fala, então, não adianta mais Brasil. Então aí realmente há um recuo, né, no mundo todo de investimento e de progresso, quer dizer, de geração de emprego, de renda. Isso, por que, Trump? Só para quê? Provar que você pode, que nem ele disse, eu estou fazendo porque eu posso fazer. E nós temos também aqui, Lorival, é importante a gente aproveitar o contexto, né? Também a gente não pode só jogar as culpas nas costas desse momento da taxação. O Brasil vem vivendo um momento econômico financeiro difícil há algum tempo. Um país sem projeto, um país sem planejamento. E não estou entrando aqui no mérito político partidário, não. Estou dizendo o seguinte, o que a gente tem de projeto, o que se discute? Todo dia de manhã vocês amanhecem aqui noticiando. Há quanto tempo você não dá uma notícia, Márcio, aqui no Primeiro Jornal, logo pelas primeiras horas do dia, de um projeto estrutural para o Brasil? Quando que foi o último? Mas não tem de Estado. Quando que você fala? Eu faço um comparativo, isso comento nos bastidores, mas eu vou abrir aqui, já que o assunto é esse. Prefeito Fábio Leite é eleito e de repente ele não tem a maioria na Câmara. Dos 11 vereadores, 7 são oposição. Você consegue governar? Não consegue. E é o que acontece com o presidente Lula hoje também. Não é só essa justificativa, mas o que acontece? O que nós vimos nessa PL da devastação ambiental essa semana foi um retrocesso para o Brasil de anos, da vergonha de ser brasileiro nesse exato momento, quando o mundo inteiro se volta para a PEC 30, para a COP 30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará, e o Brasil dá um retrocesso. E poucos deputados. E ontem, inclusive, só complementando, eu mandei uma mensagem para o deputado João Cury, porque ele do MDB foi o único deputado que votou não. Coragem, independência. Votou não. Foi o único do MDB. Porque às vezes, né, é orientado pela bancada, nós vamos votar dessa forma, todo mundo conjuntamente. Não. É o voto de rebanho. Ele votou não, sabe? E assim, e a gente ficou realmente muito feliz de saber que ele votou não. Que a postura dele em cima disso. Deu orgulho disso, né? Não, deu orgulho e foi pouco divulgado. É que Botucatu votou não. O João ali representou toda a Botucatu. Tem os argumentos dele, o porquê votou não, porque o projeto é bastante complexo, mas o bojo do projeto realmente é terrível para a devastação ambiental. Prefeito, antes de continuar, vamos fazer o último intervalo, já a parte final com o prefeito Fábio Leite aqui no Primeiro Jornal. 7h44, voltamos com a parte final do Primeiro Jornal desta sexta-feira, hoje recebendo aqui ao vivo o prefeito Fábio Leite. Prefeito, 1.000 árvores plantadas, né? Isso é muito interessante, porque no início do ano, quando existia esse projeto, né? Se chegou a 1.000, daqui a pouco 2.000 e daqui a pouco a cidade mais arborizada do Brasil. Essa foi a intenção quando eu divulguei aqui o programa Botucatu Cidade Viva, foi inédito aqui para vocês, por conta até dessa vertente que você tem, prazerosa da questão do meio ambiente, mas é isso mesmo, Márcio, eu deixo aqui meu abraço a toda a Secretaria do Meio Ambiente, em nome da nossa secretária, da Bianca Picado, tá fazendo um trabalho junto com a equipe extraordinário, e esse é um dos programas que a gente criou em Botucatu pensando nisso. A nossa ideia é transformar Botucatu realmente na cidade mais arborizada do mundo. E as pessoas vão perguntar: Fábio, isso é por quê? É só porque você quer estabelecer uma meta para a secretária? Não, porque a gente trata cultura, turismo, esporte e meio ambiente, além das características de cada pasta, como desenvolvimento econômico. Então vocês noticiam aqui quase que todo dia as questões das mudanças climáticas, né? E um programa como esse é a participação de Botucatu, nesse contexto de estado de São Paulo, de Brasil e de mundo,
nessas questões ambientais. Um programa sensacional, muito provavelmente que daqui 15 dias ela volte, que a gente quer, com uma ação num final de semana, dobrar esse número. Vou lançar um desafio aqui, Vamos uma nessa. ideia, prefeito. Vamos plantar em Botucatu uma árvore para cada criança que nascer? Tá aceito. Mas Olha que legal. E vamos dar o nome daquela criança. Essa aqui vai chamar Pedro Joaquim. Bora. Essa aqui vai chamar Maria fechadaço. Alice. Para cada criança que nascer em Botucatu, a nossa meta Tá fechadaço. em Botucatu vai ser plantar uma árvore. Bianca deve estar ouvindo na academia Vai, agora, Bianca, tá feito o desafio Nós vamos aqui. pegar, para cada muda, nós vamos dar o nome de uma criança. Nós vamos levantar o nome das crianças que estão nascendo. Qual o número de pessoas que estão nascendo em o número Botucatu? de nascimentos que nós temos. A gente divulga todo começo de mês, a gente divulga Vamos o número de levantar nascimentos. isso. Uma média de 170 por mês. viu, Por mês. nascimentos. Nós estamos Mais ou falando menos. aí em 2.000 árvores por ano. E olha o que tem por trás desse Vai ser uma programa. árvore para cada Vambora, criança. Olha tá que aceito bonito, o desafio cara. Cada aqui. criança que nascer em Botucatu, com ela nasce uma árvore. Tá fechado. E olha que Bacana. interessante que tem esse programa, né? Esse é um programa, um exemplo de uma parceria público-privada. Entendi. Isso é legal para as pessoas que nos ouvem entenderem o que significa isso. Esse é um programa a 3 mãos. Prefeitura Municipal de Botucatu, Unesp, através da FCA e do Instituto do IB, e da CPFL Paulista. Por quê? Esse programa prevê que para cada árvore que a gente cortar em Botucatu, e algumas árvores são necessárias que sejam cortadas por conta de questão de rede elétrica, da questão da possibilidade até dela cair, a gente planta 15 árvores. Uma no local e 14 em outros locais da cidade. Então é um programa aí, mais um exemplo de uma parceria público-privada, que aí, diferente do que a gente falou no bloco anterior, todo mundo ganha. Quem perde com o plantio de árvore? Ninguém. Não, mas um programa desse, uma árvore para cada criança, seria muito legal. Você pega o nome das crianças, comunica aquela família, olha, a árvore do seu filho está plantada em tal lugar. Você imagina daqui uns anos o pai levando o filho, quando você nasceu, Botucatu plantou uma árvore em sua homenagem, a tua árvore está em tal lugar, georreferência. Tá fechadaço. Tu vai lá. Hoje é isso que eu falo, essa tecnologia da Permite informação. tudo isso. Permite tudo isso. Você coloca um georreferenciamento, manda para aquela família, daqui, quando a criança já 7 anos, tá vendo essa árvore aqui, filho? Foi plantada quando você nasceu pela Prefeitura de Botucatu, ela tem o seu nome. E já vou até além. Vamos plantar legal. essa árvore dentro da escola que essa criança vai estudar. Então, Não sei se é possível isso. Vamos mundo. embora. Não, Vamos mas fazer. não sei se vai ter espaço para tudo isso, mas se cada criança ganhar uma árvore nessa cidade. São 5 quer dizer, nascimentos em média por dia. Vamos embora. Desafio aceito, Lore. Obrigado. Valeu? E uma ideia. o interessante nisso, se a gente for voltar no tempo, né, até por questão de conhecimento, o que se tinha na época, década de 60, se plantou muita árvore aqui na administração do prefeito Lico Silveira. Né? E eu sempre morei na Cardoso, ali no centro, então se plantou uma árvore, ela tinha uma flor laranja, que o pessoal escorregava, caía e tal, e ela tinha ali, o pessoal jogava, saía ali um líquido e a criançada brincava com isso, que esse líquido é perigoso, inclusive. Essa árvore é chamada espatódia, que foi um erro plantar uma árvore dessa naquela época. Ela ficou um tempo, depois começaram a cortar e tudo mais. Tem a questão da fiação elétrica, né? Da raiz vertical, que ela tem que nascer verticalmente, porque senão ela estoura toda a calçada, o pavimento e tudo mais. É uma coisa complicada. Então hoje, você tendo uma parceria dessa entre Secretaria do Meio Ambiente, a FCA e a companhia, a CPFL, né? Você tem a tranquilidade que essa árvore vai crescer de uma maneira tranquila, vertical, que é a árvore certa para se plantar naquele momento, que tem a fiação e tudo mais, né? E a árvore correta. No espaço linear, com nosso, conhecimento. Lá, quantas árvores dá para plantar lá? Mas isso está acontecendo, vai acontecer com mais projeção na cidade toda. E olha que interessante o exemplo que você dá da década de 60. A gente precisa fazer algumas retiradas, a gente fez a programação com a CPFL e com a FCA, essas retiradas começam agora no mês de julho. Algo em torno de 100 árvores a gente vai ter que fazer a retirada. A imensa maioria são árvores exóticas. O que significa isso para o engenheiro que aprendeu isso na semana passada? São exatamente as árvores que não são da nossa região, que não são nativas, que foram introduzidas, até numa boa intenção, mas foram introduzidas no município e têm essas características de raiz, de tronco, que agora fazem com que ela seja uma árvore, vamos dizer, condenada. Então a imensa maioria das árvores que vão ser substituídas tem exatamente essa história que você falou, Márcio. E a substituição que acontece em Botucatu, ela se dá por árvores nativas. Então todas essas que a gente vai fazer o plantio, ou que vem fazendo de plantio, são de árvores nativas, da nossa região, da nossa cidade. E as árvores exóticas, quando elas não são nativas, elas roubam muita coisa, inclusive a água das nativas. E elas ganham, né, uma profundidade, elas ganham espaço
que seria um espaço das nativas. Então o conhecimento, a questão cultural, isso ao longo do tempo, da evolução da humanidade, faz com que hoje a gente chegue em 2025, possa arborizar a cidade de uma maneira mais consciente. Exato, e esse programa, essas 1000 que a gente comentou, não se confunde, não está na conta esse plantio que a gente está fazendo nos canteiros centrais das principais avenidas. Tá. Convido o cidadão botucatuense a pegar o comecinho da Camilo Mazzoni ali próximo ao Lajeado e subir ela, sentido Unifac, vamos chamar assim, e vocês vão ver o plantio que a gente está fazendo ali nos canteiros centrais. A gente está revitalizando todos os canteiros principais da cidade. Essas dos canteiros centrais não estão na conta, tá, Márcio? Então, as 1000 que eu tô comentando são 1000 árvores nativas de fato para essa vegetação. Não chega a ser uma árvore, né? Não, ali é o que a gente chama da característica de paisagismo ali. São árvores menores, são vegetações menores, mas com a característica do embelezamento do que essa pegada realmente da ambiental, etc. Legal. Prefeito, eu tive de férias aí 2 semanas, aquela questão da entrada ali do Lajeado, né, do pessoal das bikes, das caminhadas, como é que ficou aquilo, prefeito? Nós vamos fazer esse teste, a minha programação era para ter começado ele no dia 7 de julho, Márcio. Isso que eu perguntei, falei, sabe o que aconteceu já? Por que a gente postergou esse teste? Porque a gente aumentou o teste do parquímetro. Então você vai se lembrar, eu tinha divulgado aqui 3 testes relacionados ao trânsito, vamos chamar. O primeiro ali na entrada da cidade, de quem chega da Castelinho, na rotatória ali da Van, do supermercado Confiança, esse teste foi feito, está concluído, graças a Deus tudo certo. Durante o teste surgiu uma alteração necessária naquela rua de baixo ao supermercado Confiança, que a gente havia transformado ela numa mão e a gente teve que voltar à condição anterior de mão dupla, mas toda aquela engenharia funcionou. Então ali tá ok, tá resolvido. A gente partiu pro teste do parquímetro naquele quarteirão quadrado que pega da Caixa Econômica Federal, a Pinacoteca, cruzando para Costa Leite e fechando esse quadrilátero. Eu pedi para que a equipe da Semutran, a equipe do trânsito, ampliasse esse teste em mais uma semana. Essa nova semana vence agora no domingo. Hoje, ontem e sábado, as equipes de trânsito, as equipes da Semutran estão fazendo pesquisas com os motoristas, com as pessoas que estacionam e com os comerciantes da região para a gente fechar o conceito do teste e, se tudo der certo, a gente faz a ampliação do parquímetro e, se não foi feito, a gente retira esse quarteirão quadrado de teste. Esse é o resultado final. Eu tenho agora na segunda-feira, dia 21, para que a gente tome essa decisão. Concluído o parquímetro, a gente vem aqui para a Avenida Universitária. Já está pronta a estrutura. O que a gente vai fazer? Ao redor ali da Avenida Universitária, em frente à entrada nova do Lajeado, você tem ali um ponto de problema que a gente está tendo naquele trecho que foi feito pela prefeitura, onde ciclistas e pedestres estão concorrendo na mesma faixa. Então a gente já tem um croquis, já tem um projeto para a gente fazer essa separação. Então a gente vai ter faixas exclusivas para pedestres, faixas exclusivas para ciclistas e mais o trânsito ao redor. Esse teste deve se iniciar agora no início de agosto, muito provavelmente na primeira semana de agosto. Um teste que vai levar também 2 semanas. Se funcionar, nós vamos levar esse conceito da Avenida Universitária para outras regiões da cidade, por exemplo, a Avenida do Ouro Verde. Então é isso que a gente faz no começo de agosto. Então te peço aí mais uns 15 dias de paciência para a gente trazer, e trago aqui no primeiro jornal, aqui na Prever FM, o resultado, se a gente vai ou não fazer a ampliação do conceito, mas tudo indica que sim, ele deva funcionar. Prefeito, nós vamos ter já tudo montado ali em frente à prefeitura, a festa de Santana, né? E aí algumas pessoas falam, por que a festa de Santana não vai lá na Avenida do Fórum e tudo mais e tal? Se o teste que foi feito no Carnaval, depois do aniversário da cidade, parece que foi positivo, né? Existe já algum projeto na programação de ter um centro de eventos naquela região? O que a gente fez no início do ano, Márcio? Importantíssimo ponto que você está colocando. A gente quer levar os eventos que acontecem na cidade, especialmente aqueles com apoio da prefeitura, para todas as regiões da cidade. E lógico que a gente, para fazer essa programação, precisa dosar o tamanho do evento, o tempo que ele vai acontecer, o público que é estimado. Bom, é isso que explica a levada do Carnaval e a levada do aniversário da cidade para aquela região do Fórum. Primeiro, porque é uma região que a gente quer que se desenvolva. A região ali do Santa Elisa, a região da Vila Real. Segundo, porque em termos de dimensão desses eventos, a gente não acomoda mais no Largo da Catedral, a gente não acomoda mais em frente ao Cardozinho. Pra você ter uma ideia, no show do Fernando Sorocaba, que foi o encerramento do nosso aniversário da cidade, estima-se que a gente tinha ali entre 40 e 45 mil pessoas. Inviável você colocar no centro da cidade. Essa é uma explicação. Brasil Ride a gente levou ali para Rafael Serra, atrás do nosso ginasião,
Por quê? Para desenvolver, do ponto de vista de eventos, de turismo, aquela região que é a região da nossa cuesta. Claro. Nada mais óbvio que você colocar o Brasil Ride, onde os ciclistas andam pela nossa cuesta, do que um evento no pé da cuesta. Até porque você tinha uma situação de risco, porque como a largada do Brasil Ride se dava em frente à catedral, os ciclistas cruzavam toda a cidade para chegar até a cuesta. Sim. E o trânsito não era interditado, porque eles cruzavam as vias centrais da cidade. Então essa é a explicação. O evento da catedral é o evento dentro na nossa lei orgânica, vamos falar assim, que é autorizado que aconteça ali naquela região. Você tem 2 eventos só que podem acontecer no Largo da Catedral e no Cardozinho, o aniversário da cidade e a festa de Santana. Que por óbvio, até pela conexão com a catedral, com a questão de Santana, a festa da padroeira acontecer ali. Por óbvio que a gente está falando de um evento comparado ao aniversário da cidade, de uma dimensão bem menor. É um evento que acontece num final de semana, um evento que tem um público mais restrito em termos de quantidade. Então a ideia é que ele permaneça. Lógico que a gente faz esses acompanhamentos, vamos dizer, quase que diários. E com Santana não vai ser diferente. Estive ontem com o Padre Emerson. Vai estar aqui na segunda-feira, inclusive. Vai estar aqui divulgando a festa. Estive ontem justamente tratando essa logística. E vocês, antes de eu chegar aqui, o Espaço Cultural era um local em Botucatu que era subutilizado do ponto de vista de eventos, e a gente teve nos últimos 2 finais de semana, e teremos agora, e vocês publicaram aqui o Tanabata, né, que fala a expressão, eventos gastronômicos que tem sido um sucesso. Mas vamos falar detalhe, eventos gastronômicos que inclusive melhoraram a condição dos próprios restaurantes de Botucatu. Sim. Eu tomei o cuidado, inclusive, de pós-evento do churrasco na semana passada, conversar com alguns comerciantes. E alguns diziam o seguinte: Fábio, para mim foi bom. Você tinha público que foi no evento do churrasco, não tinha onde parar, não tinha onde comer, vieram aqui no meu estabelecimento. Eu vi pela primeira vez no meu estabelecimento pessoas que eu nunca tinha visto da cidade. Olha que legal. Fábio, ali, aquele espaço cultural, não está merecendo uma revitalização? Até me falaram, e não sei se é verdade, se confirma, que algum daqueles módulos estão condenados. É verdade isso? É verdade. E não dá para derrubar aquilo, fazer tudo de novo? Em cima disso, esse cidadão que está aqui do lado, ele era da década de 60 que subia nos iglus. Eu fiquei olhando. Tem pegada do Lorival? Não, nós subíamos e andávamos lá em cima. E a grande dificuldade era aquele maior, subir lá. E a gente conseguia subir. Eu fiquei olhando, falei, como é que eu conseguia subir lá? Quanto tempo tem isso? Lorival, assim, ó, infelizmente ali, a gente tá falando talvez de uma área das mais nobres de Botucatu, no coração da cidade, na principal avenida da cidade, um quarteirão quadrado. Ali você tem um projeto arquitetônico fabuloso, histórico na cidade, só que um método construtivo infelizmente mal feito. A gente volta lá no começo da entrevista quando a gente falou de transporte coletivo e de prestação de serviço. Então você tem ali parte daqueles iglus que demandam um investimento astronômico para que você consiga conter os problemas que você tem ali estruturais. Você ia derrubar tudo? Então? Qual que é o sonho que o prefeito Fábio Leite tem? E eu já comecei a tratar isso com os conselhos. Estive no Comutur há mais ou menos uns 2 meses. Estive no Conselho de Cultura aproximadamente 45 dias. Eu frequento os conselhos. Vou lá, não tem problema nenhum em falar a verdade dentro dos conselhos. Qual que é o sonho que eu tenho? Uma parceria público-privada para aquele espaço. Eu gostaria, e a gente muito em breve vai abrir como se fosse um concurso, mas vai ser uma PMI do ponto de vista jurídico, uma manifestação de interesse, para abrir para a sociedade a indicação de projetos para aquele local. Eu, se fosse concorrer, eu não sou engenheiro civil e nem arquiteto, mas fica aqui o convite. Eu penso ali naquela região uma espécie de um MASP, salvo as devidas proporções. Imagina você ter ali uma construção cultural mais elevada, onde você tem à vista até a General Teles, um grande local de evento. Esse é meu sonho. Essa é a forma como eu penso. É porque eu acho que é subaproveitado. Muito. Nós estamos aproveitando, está sendo sim, bacana, parabéns para todas as manifestações, eventos que estão tendo ali. Mas aquele local é subaproveitado. Subaproveitado, é verdade. E aquele modelo construtivo que está ali é limitador, ele limita muita coisa. Perfeito. Até porque boa parte não pode ser usado porque está condenado. Perfeito. Quer dizer, eu tive lá, falei, olha, por que nós não estamos tendo atividades dentro dos iglus? Porque está condenado, pode cair. Bom, se pode cair, é melhor derrubar antes que caia na cabeça de alguém. Corretíssimo, é isso que a gente vai fazer. A nossa procuradoria já está montando essa manifestação de interesse, a gente vai abrir para a sociedade esse primeiro momento para receber essas indicações. O que a sociedade botucatuense, paulistana e brasileira pensa como projetos para aquele local. E a gente caminha por uma parceria público-privada. Essa é a forma como eu enxergo aquele local, Lori. Ali, está subaproveitado e dá para fazer coisa maravilhosa muito. Ali. O tempo passa muito rápido, pontualmente 8 horas, prefeito. Gostaríamos de agradecer a sua participação mais uma vez aqui. É bom porque a gente
se atualiza de vários assuntos que são de interesse da população, né? E infelizmente pelo progresso da cidade, a gente vai ter brevemente a interdição da Floriano Peixoto. Então, a gente vai informar aqui no primeiro jornal. Que vem pro bem, né? Tenham paciência no trânsito, devagar, vai ter Mas surgiu ideias aqui também hoje. Essa da uma árvore para cada criança. Pra cada criança eu vou cobrar, tá feito. Hein, prefeito? Então, olha, eu acho muito bonito. Vamos nessa. Muito legal, muito legal. Prefeito, muito obrigado. Uma boa sexta-feira. Eu sei que a semana não termina hoje, né? Boa sexta-feira, bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço, Márcio. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. É um prazerzão participar do programa aqui, da gente levar para nossa população, através do Primeiro Jornal, através da Prever FM, as informações corretas, verdadeiras da nossa cidade. Muito obrigado mesmo, uma ótima sexta-feira a todos vocês, aos ouvintes aqui da Prever FM, um prazerzão estar aqui, um abençoado final de semana a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.